Se você acha que o vazio do espaço é fascinante, a Niara vai destruir essa sua percepção e te deixar olhando o teto por horas. Existe um motivo para muitas pessoas não conseguirem ter terminado de assistir esse filme, e você tem coragem de saber o porquê? Imagina um Titanic, mas no espaço. E sem um iceberg para acabar com tudo rapidamente. E essa é a premissa do filme Aniara, um filme sueco de 2018. Basicamente redefiniu o conceito de filme perturbador. E a história parece bem simples, a premissa é bem até que boba. A Terra tá basicamente destruída e os seres humanos eles estão tentando migrar para Marte para formar uma colônia e começar uma nova civilização. E eles fazem isso em naves de luxo gigantescas que tinham uma ideia de terminar a viagem em basicamente 3 semanas apenas. Seria até uma viagem bem rápida em termos cósmicos. E essa nave continha shopping center, sala de jogos, restaurantes chiques, tudo que você possa imaginar. E isso é basicamente um conceito perfeito de controle que eles tinham. Mas quando um pequeno detrito atinge a nave e obriga eles a mudar de rota por conta de demais detritos que estavam vindo, é aí que começa o terror deles, porque o combustível ele tem que ser ejetado da nave, porque esse detrito acertou o local onde era armazenado esse combustível e ia colocar a tripulação inteira em perigo, então ele teve que ser ejetado completamente da nave, e a nave ficou sem ter como fazer manobras de correção de curso. E essa viagem, que seria uma viagem de férias, basicamente, acaba virando um pesadelo sem futuro. Ao contrário de Star Wars, Star Trek e Interestelar, aqui nesse filme a gente não tem herói. Filmes existenciais, assim como Aniara, eles não são sobre heroísmo, eles são sobre o ser humano. É como nossa mente funciona em situações extremas como essa. E esse filme ele coloca uma pergunta em jogo: o que aconteceria com a mente humana quando você remove o futuro dela? E conforme os dias viram anos, a gente vai observando essa população da nave entrar em degradação. Sem esperança, sem perspectiva. A esperança ela vai virando negação e essa negação ela vai virando loucura. E aqui entra um ponto crucial do filme para você entender a Niara, para você entender o que ocorre ali naquela situação, que é a Mima. E a Mima, ela é uma inteligência artificial extremamente avançada, que ela permite que os usuários eles vivam as suas lembranças da Terra, suas melhores lembranças de paisagens, com amigos, com família, viagens e tudo que é de bom. E ela não é só uma máquina, ela não é só uma inteligência artificial, ela é basicamente uma droga. Porém, até essa máquina ela adoece, até ela fica sobrecarregada com a situação. E isso é mostrado muito bem no filme e as consequências disso tudo também é apresentada muito bem nesse filme. É o tipo de filme de terror existencial, de horror cósmico, que não precisa de uma criatura, não precisa de monstros. Ele é o próprio terror, o tempo é o próprio horror, o espaço é a própria criatura. E muita gente chega aqui procurando a Niara, o final explicado, ou tentando entender a linha do tempo disso tudo. Então vamos lá. A nave Aniara, ela não fica à deriva por dias, por meses, por anos. Ela fica por décadas, por séculos, por milênios à deriva. E nesse todo esse tempo passando, a gente vê cultos religiosos surgindo, orgias bizarras acontecendo, totalitarismo e pessoas perdendo totalmente a esperança e beirando a loucura completamente. O filme ele nos força a assistir a morte lenta da esperança. O filme ele é baseado num conto épico de 1956 de Nobel Harry Merton. E a gente consegue fazer um paralelo disso com o ser humano atual, né? Meio que nós somos a Niara, meio que nós estamos nela, né? Porque a gente consegue fazer um paralelo entre a nave e o planeta Terra, né? Que nós estamos basicamente vagando no espaço, meio que sem rumo, meio que sem destino, só esperando o tempo passar. Com recursos finitos e sem um piloto. Leva pro final de Aniara explicado, talvez um dos finais mais tristes do cinema. Depois de 5,981 milhões de anos, comigo, quase 6 milhões de anos se passaram. A nave agora ela é basicamente um túmulo congelado, totalmente escuro e que, por ironia, finalmente chega em algum lugar. Eles chegam em um planeta na constelação de Lyra. Nossa protagonista tá basicamente morta há eras e agora só flutua no espaço, sem destino, sem um rumo,
E o que que tudo isso significa? A tragédia não é apenas que eles morreram. A tragédia é essa ironia cósmica. Se tivessem tecnologia suficiente, velocidade suficiente, eles teriam chegado em algum lugar, eles não estariam sem destino por milhares de anos. Tinha um planeta habitável lá, a vida era possível. Mas na escala do universo, a vida humana não passa de um suspiro que ninguém escuta e que não faz a mínima diferença pro universo. E a filosofia de Aniara, ela é brutal, cara. O espaço, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é deslumbrante, mas ele é completamente indiferente ao sofrimento humano, aos pensamentos humanos, a qualquer coisa que a gente tenha criado ou pensado. E se você gosta de filmes como Aniara, como Half-Life ou Melancolia, você sabe que a intenção desses filmes não é te entreter, é basicamente te ferir, te fazer pensar, refletir, ter medo do espaço. Esses filmes deixam a gente com uma sensação de pequenez, de que a gente não vale nada, que a gente é só poeira, basicamente. E depois de assistir a esse filme, a filme como esses, fica a pergunta na minha cabeça, pelo menos: será que a gente já não tá vivendo isso? Será que a gente já não tá passando pelo que essas pessoas naquela nave passaram? Se esse tipo de análise mexe com você, te faz pensar de alguma forma, deixa alguma teoria aqui embaixo, algum comentário, algo que você pensou sobre esse filme ou sobre esse assunto. E é isso, galera. Se gostou, curta o vídeo, comenta, se inscreve no canal para ajudar a trazer mais vídeos como esse, que dá um trabalhinho de fazer, não é moleza. Mas eu agradeço a todos que assistiram até aqui, galera. Valeu. Assistam a Niara quem não assistiu, que vale muito a pena, tá bom? Valeu, galera. Falou e até mais.